Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Confeitando Histórias, um podcast onde a gente vai falar um pouquinho sobre as histórias de sucesso, né, os estresses da confeitaria do dia a dia, quais são os desafios, quais são as conquistas também. Então, esse podcast a gente vai trazer convidados da confeitaria aqui do Vale para vocês conhecerem um pouquinho mais da história deles. E hoje nós temos convidados muito especiais, com esse mesmo, convidados, porque nós temos 3 convidados, que é Cíntia e Pedro, da Cookie Movie, e também Gabriel, que é meu namorado e sócio da Dindim Gourmet. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os desafios de empreender em casal, né? Como é que surgiu essa ideia da gente se juntar, tanto eu e Gabriel, quanto Cíntia e Pedro, no negócio deles. E falar um pouquinho sobre como ter esse equilíbrio, né? Tanto do relacionamento, quanto do trabalho, como é que acontece, quais são os desafios, quais são realmente ali sem perder o equilíbrio, né? Como é que a gente faz para não perder o equilíbrio, que é muito importante na nossa vida de casal e também de sócios. Então, a gente tem o prazer de receber Pedro e Cíntia. Muito obrigada por terem vindo. Obrigado, Julie. E Gabriel também, que é meu sócio e namorado, vai estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. É um prazer estar aqui. Também só para dizer que Pedro e Cíntia são amigos de longa data da gente, né? Exato. Então, a gente... São amigos de negócios, né? A gente compartilha muito sobre o negócio, mas também amigos pessoais da gente. Mas bora lá começar então, Pedro e Cíntia. Como é que foi que surgiu a ideia aí de vocês abrirem essa loja de cookie? Surgiu do nada? Sempre foi um sonho ter uma confeitaria? Ou foi algo que aconteceu por acaso? Conta aí pra gente. Pronto. Ter uma confeitaria não era um sonho, né? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com cozinha, mas eu vi uma oportunidade. Eu vi um produto que não tinha na região, então eu quis trazer esse produto para cá para trazer algo inovador. Então, eu estava, na época, saindo do meu trabalho, um tempinho depois eu estava já finalizando o meu contrato, né, que eu trabalhava em um órgão público, e decidi criar a Cookie Movie. E era mais para ter uma renda extra mesmo, era algo para juntar um dinheirinho para realizar outros sonhos. Mas acabou que aconteceu isso, né? A Cookie Movie está aí do jeito que está hoje. Eu vejo muito que as confeitarias sempre acontecem assim, né? Não, para uma renda extra e a gente acaba se apaixonando pelo nosso negócio. Mas e Pedro, assim, ele entrou quando nessa história? Quando vocês decidiram que iam empreender juntos? Vocês já sabiam que iam passar por alguns desafios? Ou não? Como é que Pedro entrou nessa história aí? Eu respondo? Sim. Então, foi em 2020, a pandemia já tinha começado. Na verdade, já ajudava a Cíntia vez ou outra com algumas demandas. Tipo, ela ia para uma feirinha, precisava de uma mãozinha para produzir e vender, aí eu ajudava. Mas quando eu entrei mesmo foi em 2020. Na época da pandemia, eu trabalhava com meu pai. A empresa dele teve que parar e, tipo, a gente que trabalha para pai e mãe, a gente às vezes não trabalha fichado, né? A gente trabalha de acordo com... Tem que ajudar. Exato, com a Como se produção. fosse uma obrigação moral do filho. Exato. E aí, como não estava entrando dinheiro na empresa do meu pai, porque não estava vendendo, não estava abrindo, eu estava precisando de dinheiro mesmo. Aí Cíntia perguntou se eu tinha interesse de ajudar, em definitivo, porque na pandemia a gente percebeu que o setor de alimentos, né, estava rodando normal e muita gente estava vendendo no delivery, e aí ela perguntou se eu tinha interesse. Eu tinha interesse, queria pagar minhas contas, e entrei na Cookie Movie com ela. E assim, a gente acabou percebendo que tinha potencial para crescer. De início, a Cookie Movie não era algo pensado para o longo prazo, era algo realmente para ajudar a gente a juntar o dinheiro para fazer outras coisas, para ir embora. Legal. Só que acabou que em 2022, 2021, 2022, a gente percebeu que era melhor ficar mesmo e investir na própria empresa. E foi assim que eu entrei de fato na Cookie Movie. Entrei em 2020, mas a gente começou a ter realmente comportamento de empresa com um tempinho depois. Mas Sim. foi mais ou menos isso. Foi um por acaso que acabou dando certo também, né? Agora, uma coisa que eu percebi, que eu acho que é comum tanto para vocês quanto para a gente, foi que nossas empresas começaram a virada de chave a partir da pandemia. Porque todo mundo fazia outra coisa durante a pandemia, e aí o mundo para, e aí a gente
tem que se reinventar, se virar com outras coisas. Aí você entrou, foi em 2021 também, Foi. na Linguim, né? Foi. Não, 22. 2022. Foi. Eu terminei a faculdade, logo depois começou a pandemia. Eu ainda trabalhei, carteira assinada ainda por mais ou menos um ano e pouco. E eu lembro que você sempre ficava falando, vem trabalhar comigo, não sei o quê. Eu sempre pensava, não sei. Trabalhar com... Será que vai dar certo? Trabalhar com a namorada, não sei. Uma coisa é namoro, outra coisa é negócio, né? Eu tinha muito medo de misturar as coisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho que eu tava me limitava de muitas maneiras, assim, de tempo, de energia também. E eu via essa oportunidade que Júlia sempre ficava me oferecendo como talvez um investimento para a vida, né? Sim. Você tinha essa dimensão do desafio que seria antes de entrar? Não. Você fala, vamos trabalhar junto, vamos administrar o negócio aqui. Tá bom, né? Achou que você só Vamos fazer umas nessa. continhas, né? Fazer a feira. Só pagar umas contas e tal. Né? Ver os outros trabalhando. Exatamente. Sentar. Igual aquele meme, chamei meu marido para trabalhar comigo no marketing. Sim. O marketing. Fazendo tudo. Fazendo a feira, pegando peso. E o começo é bem difícil porque você meio que não tem equipe, né? Então é bem que vocês dois fazem tudo. Vocês, no caso da gente, né, que trabalha com o ramo de alimentação, a gente faz as compras. Eu nunca fiquei na parte de produção, mas atendimento de cliente, armazenamento, estoque, enfim. E além do administrativo, contas a pagar, falar com consultor financeiro, reunião. Nossa. E aí, como você falou, né? A gente acaba fazendo tudo e além disso tem também a rotina de casal, né? Que a gente sabe que empreender como casal tem suas particularidades. E a gente queria saber de vocês primeiro aí, se vocês também tiveram, né? Alguns desafios para tentar equilibrar essa vida do amor de vocês e o trabalho também. Vocês enfrentaram algum desafio? Como foi para vocês? Não venham aqui dizer que foi tudo perfeito, não. Que a gente não vai acreditar. Não. Mas assim, a gente sempre se deu muito bem em termos de estar sempre junto. Porque, por exemplo, a gente estudava junto na FACAP e depois de, sei lá, mesmo saindo da faculdade, a gente continuava sempre junto. Então a gente se encontrava todo dia, a gente se via todo dia. E aí o pessoal perguntava, vocês não enjoam não da cara um do outro? A gente falava, não. Pra mim era tranquilo, ver Cíntia todo dia. E sempre me perguntavam, né? Tipo, como é trabalhar com namorado? Você não abusa? Não abuso. E aí entra outra questão também. Agora, voltando pro trabalho, né? Pra empresa. As pessoas às vezes perguntam, realmente. E tem uma pessoa que eu conheço, Gabriel também conhece, Jânio. Sim. Sempre pergunta, velho, como é que vocês não se matam? Porque... Tipo, pra mim, eu com minhas coisas e minha esposa com as coisas dela. A gente se dá bem em casa, mas assim, no trabalho, cada um com o seu. Sim. Mas assim, a gente sempre teve a ideia de que a gente tem que estar sempre junto. A gente não pode dormir brigado. A gente, se a gente tiver, tipo assim, com alguma situação chata no dia e que um tá desconfortável com o outro, antes de dormir a gente conversa sobre isso e a gente só vai dormir depois que a gente resolve isso. Tipo, ou pelo menos pede desculpa. Pelo menos até um dos dois ele pedir desculpa, ou então dizer que realmente foi mal entendido. Enfim, depois de lavar a roupa suja. Exato. Então, assim, na empresa sempre foi fácil por causa disso. Porque a gente divide bem as competências. E a gente sabe que cobrar do outro. E quando chega um momento de decisão conjunta, alguém tem que dar o braço a torcer às vezes, né? Tipo, às vezes a gente consegue... Às vezes rolam uns conflitos. Às vezes a gente consegue ter Quando acontece de vocês discordarem sobre alguma decisão muito importante, como é que vocês lidam? Vai da área da coisa. Tipo assim, se for algo voltado a... Por exemplo, atendimento, que eu passei muito tempo atendendo. Se for algo voltado ao atendimento, geralmente eu decido. Se for algo voltado também à finança, a conta, algum impacto financeiro na empresa, eu também geralmente decido. Se for algo mais voltado para criação, para receita, né? para receita, algo assim, Cíntia decide. Então, eu já sei o que é que eu vou poder decidir, o que é que eu não vou decidir, se Cíntia discordar de mim. Então, E eu acho que um grande desafio também é justamente desligar
o modo trabalho, né? A gente tá, tipo, em casa e tá, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Tá, vamos parar um pouquinho aqui, porque cansou, né? Já Vamos, deu. vamos parar Já de deu falar por dos, hoje. dos problemas, amanhã a gente resolve. Sim. Aí agora a gente tem melhorado bastante em relação a isso. É. Desde que a gente se Sim. mudou, assim, dividiu tudo, a gente tem evitado ficar falando muito de trabalho, mas vez ou outra ainda acontece. Inclusive, na viagem que a gente tava agora, a gente pela primeira vez viajou e a empresa continuou funcionando. E aí teve um momento da viagem que a gente já tava de saco cheio, tanto mexendo no celular. Aí eu só virei pra ela e falei, ei, vamos aproveitar agora o resto do dia, sem celular. Ela falou, beleza, sem celular, sem celular. Aí nenhum dos dois pegou o celular. E Legal. foi Sim. muito bom. Sem porque- falar de trabalho. Sem, só sem falar de curtindo, trabalho, né? porque, tipo, a gente tá viajando. E pra quem é dono de empresa, Uhum. férias nunca é 100% férias. Sim. Tipo, a Não pessoa, a galera sempre Mas ao vai mesmo ir tempo, atrás. você poder viajar e a empresa continuar funcionando já é um Um avanço. alívio também, né? Com Um avanço certeza. e um alívio, porque não precisa de você estar certeza. lá Exato, 100%. Né? exatamente. E ao mesmo tempo você também pode aproveitar a vida. É, exatamente. Mas assim, ciente de que se acontecer alguma coisa, Você vai ter que você resolver. que vai ter que Sim. resolver. Isso Sim. é muito legal, porque aqui, por exemplo, com eu e Gabriel, vocês falam da parte de discordância, né? Que vocês sempre conversam, comunicam. No início eu tinha um pouco mais de dificuldade nisso, não vou mentir. Porque, querendo ou não, eu comecei a empresa, então eu queria tomar todas as decisões. Tinha que ser do meu jeito, né? Quando eu Então, entrei, tipo, o Júlio fazia muita coisa. Então o Júlio já tinha os contatos de tráfego, de social media. Aí eu só tinha basicamente o financeiro, que eu participava de reunião. Então eu fui entrando aos poucos em outras áreas. eu dizia, não, eu não sei nada de financeiro. Então fica com você. então as coisas aconteciam e no começo eu meio que Júlio só me falava, ó, a gente vai fazer isso. Ah, tá bom. Tá bom, eu era meio que, tá bom, eu tô estagiando aqui. Tô começando aqui, beleza. Funcionário prêmio. É. Mas aí com os tempos a gente foi avançando mais nessa questão. E sobre isso de se dar bem, de como é que é a convivência, eu acho que tem que desmistificar algumas coisas. E tipo, realmente, às vezes, muitas vezes, as coisas vão se misturar. Pessoal, com trabalho. Uhum. E você tem que entender que isso é normal. A gente é humano, a gente falha, então a gente não consegue separar totalmente trabalho e vida pessoal, até porque nós somos pessoas que compartilhamos a vida juntos. É, certo. Mas eu acho que o segredo talvez seja muita paciência, compreensão A olhadinha dele. e Comunicação, como o Pedro comunicação falou. também. E eu acho que é importante também, como a Cíntia falou, buscar escapes também, né? Dessa vida do trabalho. Então é importante você também ter hobbies. Eu sei que vocês gostam de sair, gostam de cinema. Eu também gosto muito de ver filme, série, ler. Praticar atividade física também é importante. Que eu tentando me encher carregar, o saco dessa menina aqui pra ela fazer alguma coisa além, né? Então, como você falou, exige muito tempo e dedicação, né? Mas, e Gabriel falou de hobby, assim, conta um pouquinho, o que é que vocês fazem além do trabalho que vocês gostam de fazer juntos, que é o tempo do casal? Vocês têm isso ou não? Como é? Assistir The Office. The Office. Eu assisti The Office por causa deles. Indicação deles. De nada. Obrigado. Então, vocês, basicamente assistir série ou tem alguma coisa assim a mais que vocês fazem pra manter... Mas, assim, a gente hoje em dia, eu confesso que já tem 1 ano mais ou menos que a gente não pratica exercício físico com regularidade. Então a gente não tem tido um hobby certo. Do casal. Exato, do casal. Porém, a gente sempre tenta aproveitar as coisas juntos. Uma coisa que eu fazia muito na época que eu não estava casado com o Cintia era jogar videogame. Eu jogava muito. Então, tipo assim, às vezes eu pegava uma noite de sexta, ligava o videogame numa, sei lá, 8 da noite e ia desligar 1 da manhã. Sim. Era muito comum. Porém, hoje em dia eu sei que eu não tenho como fazer isso. Porque Não é culpa minha. Tu também tem outra empresa, né? não é culpa minha. Brincadeira, mas não é não. Não é não. A gente tá casado, então assim, se eu vou pegar um videogame pra passar horas jogando, ela vai ficar sozinha. Ela não aproveita nada comigo. Então eu prefiro aproveitar fazendo De algo outra com ela. forma. Então assim, a gente vai Sim. pra um cinema, ou então a gente sai pra comer alguma coisa e ficar conversando. Às vezes só ficar conversando. Uhum. Aproveitando a Tomar presença um do outro. sorvete, né? Sim. Tomar um sorvete, Tomar- café. Ir na Ou então- Dindim Gourmet no domingo. Muito bem. E aí, no nosso caso, eu e Gabriel, a gente
além de cuidar de um CNPJ juntos, né? A gente tá cuidando de um CPF, CPF. agora. Antes É de Sophie. ter Sophie, a gente meio que era parecido com vocês, os hobbies, né? Tanto é que a gente andava muito Andava junto. junto. É. Juntos, muito. Ia muito ao cinema, sempre saía pra comer, alguma coisa, sempre se reuniam um na casa do outro e tal. Agora com a chegada de Sophie, né, que já vai fazer 1 ano, em março. Aí tem um ano que a gente não se vê, né? Mas é Com a bem- chegada de Sophie mudou muita coisa, né? bem, e eu percebo que muitos confeiteiros que ou não empreendem em casal, mas tem ali o marido na rotina, os filhos, tem muito essa dificuldade, né? Com a chegada de um filho, ou às vezes tem mais de um filho, 2, 3 Sim. filhos. E aí acaba não tendo essa rotina do casal especificamente. É meio que uma outra empresa, É uma outra um empresa. outro trabalho. Principalmente quando tá pequeno, então a gente Sim. ultimamente mesmo não tem tido esses momentos de casal, da gente sair junto, até porque a gente sai, 1 hora depois, tá, Sophie tá aqui se esgoelando, volta. Você Deixa com minha acabando de mãe, chorar. com a é. mãe dela, então a gente tem passado por esse desafio, mas a gente sabe também que é momentâneo, né? Sim. É só enquanto... E a questão é planejamento, tem que se planejar, saber que horas vai sair, já sabe mais ou menos os horários dela, que horas ela dorme, que horas ela tá mais calma, que horas provavelmente ela já vai estar se esgoelando, então a gente tem que trabalhar meio que com uma margem, assim, essa hora aqui Agenda. a gente pode É. estar mais tranquilo, Sim. se passar muito do tempo aí já começa a se preocupar e tal. Adaptação, né? É. Aí, de vez em quando a gente assiste um filme, assiste uma série, porque com Júlia é meio complicado, que eu vou fazer aqui uma denúncia, a Júlia, que é a Misha pra ver um filme é uma luta, 3 viu? dias, É. 3 dias, pra terminar É, eu um lembro. filme. Faz 1 ano que a gente não sai, mas eu lembro dela dormindo no cinema. Eu A durmo. menina dorme, Mas, ó, velho. isso é um reflexo também do trabalho, porque a gente passa o dia trabalhando. É o dia inteiro, não são 8 horas por dia, como a maioria das pessoas, né? A gente trabalha o dia inteiro, acorda trabalhando, vai dormir trabalhando. E aí chega no final do dia, eu só quero dormir. Eu só quero dormir. eu E ainda só quero tem Sophie relaxar. pra E ainda cuidar. tem Sophie, então... agora que a gente tá começando a mudar mais a rotina dela conseguir dormir 7, meia, 8 horas, a gente consegue assistir um episódio de uma série ali. Aí ela Isso acorda- quando você não tem coisa pra gravar, reunião, essas podcast, entrevista. E É. aí tem esse desafio, mas assim, a gente vem tentando levar, de certa forma, de uma forma mais leve isso, né? Tem seus desafios, mas a gente vem tentando. Vocês falaram que, por exemplo, na viagem vocês desconectaram. Não, Cíntia, vamos desligar esse celular aqui. Vocês têm algum ritual, alguma estratégia, assim, pra desconectar total do trabalho? Olha, agora a gente vai de fato, porque a gente sempre tem o celular tá vibrando, né? Ah, eu preciso ver, eu quero ver. Principalmente vocês estavam longe, então eu imagino que o celular não parou de vibrar. Pelo menos o meu nunca para quando eu viajo e deixo a empresa funcionando. Mas essa consciência, como é que vocês têm essa estratégia? Sem deixar que essas preocupações invadam mesmo. Eu Você estava no acho- avião, você já ficava, meu Deus, será que tá Não. acontecendo alguma Não. coisa e estão tentando falar com a gente? Eu sou uma pessoa mais fácil de desligar. Isso. Eu consigo também. me desligar muito fácil. Eu Tipo também. assim, eu cheguei em casa, pra mim, morreu. Se vierem falar comigo no privado, eu olho. Mas falar em grupo, eu não olho. Então, assim, Que não é importante, talvez. assim, se você falar comigo no privado, talvez seja importante, porque você precisa da minha atenção. Eita, agora, se tá todo mundo assistindo aí, o funcionário da Cookie da Dindi, já estão sabendo. Se você falar comigo no grupo, eu não vou olhar. Porque no grupo tem muita gente olhando, então, tipo, hoje em dia a Cookie Movie tem uma gerente, então se ela ver, ela vai responder, enfim. Sim. Já com Cíntia o negócio é mais difícil. Ela é uma pessoa que realmente tem ansiedade, então ela precisa ter tudo acontecendo conforme ela espera. Se não acontecer assim, ela fica nervosa. Já comigo não, tipo assim, Sim. tá aí, velho. Sentir que você tá no controle, né? Que você eu não tenho perdeu o melhorado controle bastante das- em relação das a coisas. isso, mas quando alguém fala no grupo, eu respondo. Sim. Eu fico o tempo todo atenta, inclusive, de vez ou outra eu já olhei aqui no... Uhum. Celular. Piscou a luz, eu olhei, porque eu já tenho essa coisa mesmo de ficar mais atenta. Então, eu não tenho algo assim pra me desligar, sabe? Aí, é o meu momento, eu vou me desligar. Não. Eu só tento ignorar. Se eu tô fazendo algo, por exemplo, tô assistindo um filme com o Pedro, eu tento colocar o celular do lado. Se eu, tipo, alguém falar comigo, eu olho assim rapidinho, não é nada demais, eu deixo, sabe? Agora, se for alguma coisa importante, eu vou lá e respondo. Uhum. Então, eu não tenho isso ainda, realmente eu não consigo me desligar 100%. No avião, eu não fiquei me preocupando, nem nada, porque eu acho também pela questão do horário, né? Nem estava Fuso horário, funcionando na hora. Sim. Mas, assim, eu me sinto muito mais tranquila hoje. A nossa equipe está muito mais completa. Eu acredito que todo mundo muito responsável por cada coisa que está fazendo, e aí eu me sinto mais
realmente segura de que Sim. eles vão fazer um bom trabalho. Equipe preparada, né? É aquela coisa, né? Eu acho que um bom líder, ele não... Ele tem que confiar. Por mais que erros aconteçam, as pessoas falhem, um bom líder, ele tem que confiar. Ele tem que esperar que a pessoa faça o melhor. E se a pessoa não fizer o melhor, Sim. ela vai lá e corrige. Então, se eu ver que a pessoa está fazendo algo errado, eu chego lá, chamo ela e tento corrigir. Sim. Agora, me pegou numa coisa, porque a gente tá falando aqui, a gente já tem uma equipe, né? Tanto a minha empresa quanto a de vocês. A nossa empresa quanto a de vocês. Aí é uma coisa ainda que eu ainda preciso melhorar. Mas as nossas empresas, elas já têm uma equipe. Mas, assim, a gente fica pensando, como é que era antes, né? Só eu e Gabriel ali no atendimento. Na produção não, porque a gente sempre teve pessoas, né? Mas vocês também, que não tinham uma equipe antes. Eu lembro que Pedro batia massa, né? Fazia as massas dos cookies. Vocês atendiam. Como era isso antes? Que não tinha equipe, né? Era vocês por vocês ali. No início foi o caos, velho. Eu lembro que a gente tem um grupo em comum, né? Que é nós 4, e a gente sempre ficava mandando, né, selfie. Ah, tô no atendimento, eu também. Como é que tá os clientes hoje? Tá ruim. Aí, no início era o caos, aí. No início mesmo, 2020, quando eu entrei, eu fazia massa, Cíntia boleava, aí de tarde eu ia pro atendimento e ajudava ela a botar pra assar, ela fazia recheio, aí a gente embalava pedido junto, aí chamava o motoboy, respondia cliente, então, tipo, era tudo feito por nós dois, tudo. Uhum. Muitas vezes a gente ia terminava o trabalho por volta de umas 8h30, tipo, e a gente não tinha ainda noção de como que tinha que funcionar, né? E aí a gente foi percebendo tudo mais, como que tinha que ser, que tinha que ter regra, que tinha que botar limite. E aí a gente começou a aprender os padrões que a empresa precisava ter. Beleza. Quando a gente começou a contratar, primeiro passo, que foi, acredito que foi você também, foi contratar para produção, né? Porque aliviando na produção, a gente consegue ter mais tempo para outras coisas. Porém, eu sempre achava que era melhor liberar o máximo Cíntia, porque ela trabalhava com Instagram, fazendo postagem e tudo mais. E ela precisa de tempo para criar, porque o processo criativo para rede social não é fácil. E aí ela precisava de tempo e eu meio que tentei assumir o máximo possível das competências da cozinha. Então eu continuei por um bom tempo ainda fazendo massa, ajudando o pessoal a bolear, enfim. Só que eu nunca saía do atendimento. Então eu ajudava nas massas de manhã e de tarde ia para o atendimento. E no ano passado foi o ano que a gente realmente contratou gente para todos os setores da empresa e que eu realmente saí tanto da cozinha quanto eu saí do atendimento também. Mas o atendimento, para mim, foi ainda uma barreira, porque para mim o atendimento era uma coisa muito importante na empresa. Às vezes o produto pode nem ser o melhor, mas só por você atender bem o seu cliente, você já consegue cativar. E eu ficava com receio de entregar para as pessoas uma coisa que era muito nossa, porque o atendimento é comunicação. E a comunicação depende também dos fatores pessoais da pessoa, tipo, como eu me comunico, como eu me comporto, como eu falo, que gírias eu utilizo, quais figurinhas eu utilizo. Qual é o seu nível de paciência? Qual é o nível de paciência? Porque tudo isso, velho, é uma personalidade. Então, assim, aí tá numa época em que falar por mensagem é tão importante quanto falar pessoalmente. Tem que ter muito cuidado. Então você tem que saber como se comunicar. Como é que você vai falar com o seu cliente, por exemplo, usando caps lock? Parece que tá gritando. Parece que tá gritando, né? Sim. Só que... E tem cliente que às vezes a gente tenta falar de uma forma que a gente tá explicando, mas o cliente entende que a gente tá sendo grosso, né? Tá sendo grosso, exato. Já então, aconteceu muito. Tem essas nuances que você tem que pegar. E aí eu ficava com muito receio de passar o atendimento para uma pessoa. Mas, graças a Deus, a gente encontrou uma pessoa muito boa e a gente tem encontrado pessoas muito boas. E eu percebi que o segredo, na verdade, tá mais em saber ensinar do que fazer. Como você tinha falado da liderança, né? Exato. Sim. Então, tipo assim, eu acabei delegando isso, passei para essa pessoa que hoje tá no atendimento. E ela tem pego muito bem. E na hora das dúvidas, ela pergunta, a gente orienta. Sim. Então, o segredo é esse, é você saber... Orientar. Delegar, orientar e cobrar também, né? Mas assim, sair do atendimento também você tira um peso de você. Né? Você sente um peso saindo assim de você. É uma liberdade. Porque você pode ser a pessoa mais paciente, você pode se comunicar bem e tal. Mas com o tempo você meio que vai se desgastando muito. Porque
você não pode falar o que você quer, né? Você tem que sempre atender bem a pessoa, então às vezes você não é bem tratado, não é recíproco, né? Sim. Você trata bem, Mas mas você não tá num dia bom Sim. também. então, aí, só que dependendo da pessoa, eu me incluo, às vezes vai acumulando e chega um momento que você tá muito no automático, assim. Você escreve, mas também não se esforça muito pra agradar, entendeu? Então, às vezes, você precisa ter um respiro também no atendimento. Chamar uma pessoa nova, talvez, contratar uma pessoa nova pra atender. Eu acho que quando a pessoa faz apenas aquilo ali, o trabalho dela é atender, é mais tranquilo. É porque para nós fica mais Sim. difícil porque o nosso trabalho não é só atender. A gente tá atendendo, tem que fazer outra coisa, tem que receber mensagem, responder mensagem. Então acaba que vai acumulando, você vai se estressando porque não fez Sim. algo que deveria ter feito. Sim. Aí tudo isso acumula, né? Sim. E o pior é quando tá naquele dia que não para de chegar pedido e não para de chegar mensagem no WhatsApp. Pronto, esse é o dia que sua ansiedade vai pro céu, assim. São os piores dias esses, mas esses são os dias necessários pra criar casca, né, da gente. Tem verdade. que ter. Todo mundo passa por isso também. Mas me falem vocês também, assim, quais foram as maiores lições que vocês tiveram desde que vocês começaram a empreender juntos. E assim, se vocês... Sempre tem aquilo, né? Se vocês souberem de tudo que sabem hoje e antes, o que vocês teriam feito de diferente? Como casal também, empreendendo juntos. Pergunta difícil, Júlio. Eu respondo isso? Pode responder se quiser. Rapaz, eu acho que eu teria feito muita coisa diferente, velho. Muita coisa diferente. Primeiro de tudo, investido logo em máquinas que potencializavam, né, o meu rendimento. Segundo, já investi em ferramentas que me dão maior controle de resultados, tipo, financeiros, estoque. Já investido também em pontos melhor para poder produzir mais, vender mais e poder Atender com conforto. atender, exato, com conforto. Então, muitas coisas a gente faria diferente, mas uma coisa que eu faria igual é não pegar empréstimo de primeira, velho. Fica a dica pra quem tá querendo pegar empréstimo. Porque às vezes, vamos lá, você pega um empréstimo, você investe no seu negócio já de cara, mas você não tem ainda experiência, você às vezes não tem um modelo de negócio já bem feito, você não tem ideia de para onde vai, você não sabe ainda quais são os maiores defeitos da sua empresa, quais são as maiores forças da sua empresa. Então você tá dando um tiro no escuro. E usando dinheiro que não é seu. Sim. E às vezes você não sabe nem como vai usar o dinheiro, né? Exato. Então, tipo assim, sem planejar. Hoje em dia, eu me sinto já confortável de pegar o empréstimo e investir na Cookie Move, porque eu sei que que precisa ser feito. Exato. Eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso investir. Mas, no início, o que puder evitar de dinheiro empréstimo Sim. é melhor. Sim. A gente não fez isso e eu não me arrependo. E você, Cintia, acha que faria alguma coisa diferente? Como casal mesmo também. Da forma que você sabe hoje. Você teria delegado antes alguma coisa? Você teria... Não, em relação a como casal, eu acho que tudo ocorreu como deveria acontecer mesmo, né? Tudo aconteceu como deveria ser. Eu acho que a única coisa que eu faria diferente na história geral da Cookie Move seria realmente começar a investir antes, porque a gente demorou muito. A gente demorou muito para dar os primeiros passos. E justamente por conta dessa demora, a gente ainda tem algumas coisinhas que ali são os gargalos, né, que chamam, algumas coisinhas para corrigir e ir melhorando aos poucos. Eu acho que a gente deveria ter investido mais rápido há um tempo atrás, se eu soubesse de tudo isso, né, se eu soubesse do futuro, se eu tivesse toda essa o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito isso antes. Mas fora isso, eu acredito que tudo aconteceu como deveria ser mesmo. Mas é porque também a gente demorou a investir por conta da ideia que a gente tinha para nossa vida. Isso. Que não era ficar que aqui. Não era ficar aqui. Exato. Não era continuar com a Cookie Move. A Cookie Move era um passo, era um trampolim para outra coisa. Então a gente acabou tratando a Cookie Move como projeto mesmo de vida a partir de 2022. Isso. De 2020 a 2022 a gente tava usando dinheiro só para ir embora. Eu lembro que vocês queriam ir embora e eu falava, não pode, o melhor que vai embora, vai acabar, isso não pode acontecer.
Ainda Mas quero. agora vocês estão conciliando melhor isso, né? Agora você tem a Casa Branca, né? Então dá pra fazer um pouquinho, né? Sim. Com certeza. De viajar, né? Com Exato. certeza, com certeza. Sim. E você, Gabriel, acha que a Rap- gente, assim, você teria feito alguma coisa diferente ou... Rapaz, eu acho que a gente já fez de tudo já. Porque ao contrário de vocês, Julie sempre... Foi Julie não as tem meio caras, que, né? não tem meio que freio, Julie. Ela quer fazer uma coisa, ela vai atrás. Então, É. mesmo que tenha uma pessoa dizendo, Julie, vai com calma, não sei o quê, não é, talvez não seja a hora certa, mas ela falava com o meu velho, tô sentindo que é pra fazer, então... Executora. É. Exato. Então, é aquela frase É um também. É equilíbrio, melhor você... Né? É um equilíbrio. Eu sou mais executor, você É. mais paciente, mais mais calma, calma. vamos Mais pensar analista, mais. né? Né? É um equilíbrio mesmo. Sim. É. Mas, então, por exemplo, vamos abrir a loja, Júlio, né? Vamos abrir a loja? Vamos. Abriu a loja. Vamos pegar um empréstimo para montar a fábrica. Ainda não tava esse movimento todo ainda, né? Eu fiquei meio assim, já pegar empréstimo, não sei o quê. Não, precisa porque a demanda tá crescendo, não sei o quê. Tá, vamos. Pegou o empréstimo. Montamos a Mas deu fábrica, certo. beleza. Deu certo. Depois, precisa mudar de loja. Que isso aí já foi mais meu. Julie meio que me contaminou com isso de ver uma oportunidade e já querer aproveitar. Então, da loja eu já tava vendo que a gente já precisava mudar de local também. E aí, pô, vamos. E essa da loja foi eu meio que tomei mais à Você que frente, né? tomou. Sim. A primeira loja fui eu que tomei à frente de tudo. Falei com o pedreiro, com o gesseiro, com quem foi. Resolvi, só que dessa loja eu disse, Gabriel, agora é você, porque eu tô cansada, eu não quero mais lidar com isso. Obra é um negócio muito... E eu também não quero lidar mais, não. É cansativo, velho. Então, meio que a gente já fez tudo, assim. Já tentou muita coisa também, muita coisa deu errado, muita coisa deu certo. Eu não consigo, assim, de cabeça, pensar em algo que a gente poderia ter feito diferente. Talvez, se a gente tivesse pensado mais antes de fazer, né? Porque às vezes a gente quebrou a cara com algumas coisas, né? Sim. Em revenda, a gente já quebrou a cara. É porque o processo de crescimento também tá na constância, né? E Sim. pra você ter a constância, você vai ter erros, você vai ter acertos. Exato. Então, assim... Meio que faz parte, né? Exato, você não tem como acertar tudo. Você Exato, vai perceber que a sua empresa funciona melhor dessa Uhum, forma por conta disso, disso e disso. Então você sabe que a sua empresa não funciona bem com revenda por conta disso, disso, disso. E não vai tentar de novo. E não vai Eu vou tentar de novo. pra saber Sim, se dá Exatamente. E outras questões de, por exemplo, ações de marketing, sabores novos. Então, às vezes, a gente pensava, bora lançar esse sabor, pô, vai. bombar. Provava o dindim novo, tava muito gostoso, mas quando ia ver a venda, não era o que desse esperado. jeito, Aí, velho, é desse jeito. poxa, a gente investiu tanto pra fazer isso e... É desse jeito aí. A gente direto também inventa umas coisas. Uhum, A gente fala, não, esse sabor agora, uhum. certeza que vai ficar assim, Sim. tipo, top 5 dos sabores que mais saem. Aí começa, beleza, tá lá em Começa cima. bem. Começa bem. Mas aí começa a Na segunda diminuir, semana, diminuir. O de Nutella volta pra ser o primeiro. Nutella e Ninho voltam pro topo. Aí. É sempre assim. A gente tava até conversando um dia desse, que a gente precisava mudar algumas coisas. Então, por exemplo, se a gente for fazer um sabor novo, a gente tem que pensar, pô, esse sabor é pra bater ninho com Nutella. Não é pra ser só mais um sabor. A gente sempre pensou nisso. Tem que ser o top 1 ou no máximo o top 3. A gente sempre pensou isso. Inclusive, quando a gente lançou, na época, o Pantera, que era o de Oreo, a gente pensou isso. Véi, tomara que ele, pelo menos, fique ali no rastro do Woody e do Cruella, que são os de Nutella e Ninho. Mas, tipo assim, no início ele realmente ficava lá. Se vendia, sei lá, 50 Woods, saíam 40 Panteras. Mas com o tempo, tipo, o Woody continuou saindo muito bem e o Pantera começou a sair mal. Desse jeito. No nosso caso, o ninho com Nutella, ele é sempre o dobro do que fica em segundo lugar. Se no dia sai 100 ninho com Nutella, o segundo lugar sai os 50. Não chega nem perto. Se Nutella não ficou em primeiro, alguma coisa aconteceu. Ou acabou, ou Foi, enfim. Exato. Alguém pediu uma grande quantidade de outra. né? Alguém encomendou 200 ou 600 Romeu e Julieta. Acontece isso lá às vezes também. Tipo, eita, saiu mais de Romeu e Julieta hoje do que o de Nutella. Sim. Aí a gente vai dar uma olhada, um cliente pediu 70. Exato. Tipo Sim. isso. E aí, queria saber de vocês dois, assim, qual conselho vocês dariam para um casal que está iniciando agora juntos, ou já iniciaram, mas tem esse receio do outro entrar como sócio, mas tem esse medo de, será que vai dar certo? Será que minha relação vai esfriar com a minha esposa, com o meu esposo? Que conselho vocês dariam para esse casal aí que tá tentando
iniciar, mas tem esse receio, esse medo? Rapaz, primeiro conselho que eu vou dar é o seguinte: você tem que saber exatamente o que você quer com seu parceiro. Tipo, não só para o negócio, mas para a vida. Porque, digamos, se você tem um relacionamento com uma pessoa, mas você não sabe se quer casar com ela, para que diabos você vai inventar de investir e trabalhar com essa pessoa no longo prazo? Em ter uma empresa. Tipo, se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, se você quer casar ou não, enfim. Se você não sabe se você quer casar, se você quer ficar com aquela pessoa, para que você vai inventar de trabalhar com ela em um negócio que, se der certo, vocês vão ter que se ver todo santo dia? E se Então, der errado, vai ter a briga E na se der justiça. errado, vai ter uma briga na justiça, vai ter uma briga pelo fim do relacionamento. Então, enfim. A briga, quem vai ficar com a empresa. Exato. Então, assim, primeiro de tudo, saber o que é que você quer com aquela pessoa. Porque eu já vi também casais começarem negócios e terminarem porque terminou o namoro. No caso, a empresa acaba porque A o empresa relacionamento acabou. porque o relacionamento acabou. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, assim, primeiro de tudo, saber aonde o casal quer chegar como casal. Depois disso, aqui a gente pode partir para as outras questões. Sim. Por exemplo, saber que estar certo nem sempre é mais importante do que estar os dois bem. Eu olhei logo pra Cintia aí, mas ela ria. Então, assim, É. saber que a empresa precisa da harmonia do casal. Sim. Então, os dois precisam saber para onde querem andar, aonde a empresa vai chegar. Isso que você falou é total verdade, porque às vezes Julie queria fazer uma coisa e eu falava, rapaz, eu não acho que isso vai dar certo, não. Aí acabava que não dava certo. Aí dá vontade de falar, eu não Tá disse. vendo? Pô. Só que aí você não vai falar, né? Claro. Você vai ficar, pois é, né? Pô, velho, que merda, né? Não Mas deu ela certo. fala. Mas ela fala. Exato. E aí, tipo assim, saber onde a empresa quer chegar. Os dois têm que saber aonde a empresa quer chegar. Digamos, vocês dois, por exemplo. A gente quer fazer a Dindim Gourmet se espalhar por todo o Brasil. Beleza, já é um objetivo. Obrigada. Mas vai ser como? Franquia? Vai ser filial? Como que vai ser? Enfim, aí vai vai de cada empresa, né? Mas saber isso, tipo, pra onde cada um vai, saber o que o casal quer como casal. Sim. Então, tudo isso é mais importante. E depois saber que cada um é bom Isso. pra Separar, poder né? separar. Tipo, ó, Sim. Cintia é melhor com criativo, com marketing, com criação de receita. Então ela já pega tudo isso pra ela. Eu sou melhor pra entender as finanças da empresa, Parte os números, organizacional. a parte de organização, a parte do atendimento. Então eu já abraço essa parte. Uma pergunta, a questão de falar com o contador, questão de funcionário, quem é mais contigo ou vocês dois? Vocês, né? Cintia resolve Porque mais. eu né? acho um saco. Eu não tenho muito saco pra isso. Por É. isso que sou eu que fico. Banco de horas, essas coisas. É comigo. Mas é com... Desde a faculdade, porque a gente estudou direito, né? Cintia e Pedro, a gente cursou direito e a gente nunca gostou. Piores Mas é um- matérias. né? Mas E as é uma aulas coisa também não que ajudavam. vocês falaram no início também, da gente saber separar o que cada um é bom. Acho que isso faz toda a diferença, você empreender como casal. Porque se eu sou muito boa na parte de pessoas, né? De falar com a equipe e tudo mais. E Gabriel é péssimo nisso, por que ele vai querer se meter em fazer uma coisa que ele não é bom? Só pra Sim. ter estresse e tudo mais. Então, saber separar o que cada um é bom. Então, ó, você toma a decisão disso aqui. Claro que não é tomar a decisão sozinho e, ó, só comunicar, que era uma coisa que eu fazia antes. Eu só comunicava, Gabriel. Não, agora não, Gabriel, eu tô com essa ideia aqui de fazer isso e isso, isso. O que é que você acha? E aí, se ele não concordar, tudo bem. Quem tem que concordar só... Se não Mas concordar, assim, ok. Mas Faz como aí, não, então, mas faz. como não é da área dele, então eu tenho isso de Sim. não, a decisão é minha, eu vou só comunicar a você que é isso aqui, a mesma forma, o que ele tem pra fazer da competência dele. Ele vai falar, ó, Júlia, eu vou fazer isso, isso e isso. Uhum. Então, O que também não me impede de, por exemplo, eu tô com uma ideia muito boa Sim, pro marketing, ou então exatamente. pra alguma Essa ação abertura, e né? falar, né? é Exato. saber que existe essa abertura. É uma Até porque colaboração. o sabor recente que a gente lançou de tortinha de limão, ó, eu tenho Era pedido eu e Abraão, Eu avisei. eu avisei. Pedindo há uns De 2 falar anos essas já, coisas. e Júlio sempre relutante, mas ó, bora que vai vender bem. Mas então, era uma coisa que eu sabia que venderia bem, mas existia uma coisa dos processos de fabricação que Gabriel não tem um domínio, que eu sabia que não, naquele momento não tinha como, porque era um processo mais demorado. Então eu falava, não, a gente vai fazer mais calma, não é agora.
Então a gente chegou Agora no que momento estabilizou mais, né, a produção. Isso, deu certo e tá o maior sucesso de venda aí, graças a Deus. Mas tem um outro sabor que eu queria saber, Júlio. Eita, já sei. Bora, todo mundo tem que ouvir É Pedro aí verdade, indicar verdade. esse sabor que Ó, já tem só a gente sabe. 4 anos, 4... Tem quantos anos já você com o Júlio? 6. 6. Então, tem 6 anos que eu 6 peço não, a vai fazer Julie. 7 esse ano. É, mas tem 6. Vai fazer 7 anos que eu peço a Julie um din-din de banana com farinha láctea. Ih. Mas ó, você não tá feliz que vai ter um cookie agora disso? Não. Eita, eu nem sei se eu podia falar. Inclusive, eu pedi naquele vai. dia, vocês disseram que ia fazer. Eu vou. Faz uma segunda Inclusive, leva aí comprei que ontem. eu quero provar. Ele tá ansioso. Mas vai dar certo. E aí, Inclusive, o nome podia ser Pedro, né? Não. Bota Tem o nome algum- de algum cineasta, tipo Pedro Almodóvar. Não. Ou então Pedro Pascal. Melhor não. Pascal. E aí, pra gente poder encerrar esse momento, eu tenho um quadro aqui que a gente quer fazer, são perguntas relâmpago, né? Vocês têm que responder na lata mesmo, assim, a primeira resposta que vier. Ixi, Maria. Não pode demorar. Não, você também tem que responder. Ah, tem que ser os dois respondendo? Pode ser ou não, se quiser Ou então só um responde e pula pro outro, né? Sim. Tá, beleza. Pode Vai ser quem ser. for mais rápido, é melhor. Tá. Tem que ser rápido, tá? Tá Não bom. é pra pensar e a resposta também curta. Não precisa Bate ser bola, grande. jogo rápido. Exato. Primeira coisa que vier na cabeça. Um sabor que gostaria de testar, mas ainda não teve coragem. Maracujá. Maracujá. Um pedido inusitado de um cliente que você já recebeu. Era muito inusitado, não tava o que falar. Pi! Era muito inusitado. Deixa eu ver outro. Eu acho que guardar a caixa numa sacola preta, pra ninguém ver que era um... Meu É, Deus. é verdade, Sacola de lixo. botar a caixa numa sacola de lixo, para ninguém desconfiar que era cookie. Meu Deus. Caramba, essa foi boa. Qual tendência de confeitaria você mais ama? Cookies. Sorvete. Sorvete. Sorvete, confeitaria? Não, como É. assim seria tendência de confeitaria? Por exemplo, a próxima. Qual tendência de confeitaria você acha mais exagerada? Eu já sei sua resposta. Pistache. Pistache. Então, a que eu mais amo... acho que eu tô no Biscoff agora. Sabe? Ah, Tô no- entendi. Será que Eu vem acho aí? um pouquinho superestimado. Biscoff? Biscoff Ah, é bom. vem Não, muito É Biscoff bom, mas... É melhor que pistache. Não sei. É melhor que pistache. Pistache não tem gosto de nada. É chocolate branco. Pior que é mesmo. A discussão. Se vocês não fossem confeiteiros, o que seriam? Jogador de futebol. Eu acho Rapaz. que eu ia continuar trabalhando no audiovisual. Não, acho que eu teria virado advogado. Eita. Doce que você mais gosta de E porque comer, você- mas odeia fazer. Peraí, como é a pergunta? Doce que você mais ama comer, mas odeia fazer. Bolo. Sorvete. Não, você não Tu faz, faz sorvete? Não, você A não gente faz fez no sorvete. início da Cookie Movie, eu odiava. E por último, se você tivesse que escolher um doce pra comer pra sempre, só esse doce, qual seria? Farinha láctea. Cookie. Dindim gourmet. Aê! Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente a vocês aqui nesse podcast. A gente estreando o podcast. Eu que Confeitando agradeço. Histórias, conhecer um pouquinho da história de vocês, inspirar outros casais também, né? Que estão aí nessa luta. Será que dá certo? Será que não dá? Então foi inspirador. Foi muito bom escutar vocês hoje. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar para alguém aí que está começando agora, iniciando nesse ramo, se quiserem deixar um recado importante pra Falem, ele. deem um arroba de vocês aí, fala aí. Quem é que não Onde é que a conhece gente pode Cookie encontrar? Movie, né? Sei, sempre tem alguém que não conhece, Bom, né? nós somos da Cookie Movie, né? Nosso Instagram é Cookie Movie, PNZ. E por lá você vai encontrar os melhores cookies, né, do mundo, Dignos de Oscar. dignos de Oscar. E acho que a gente falou muito já, assim, em relação ao que eu indico para quem quer começar em casal. Acho que Pedro teve uma fala muito completa, né? E se resume muito a 2 palavras, assim, que é maturidade e paciência. Eu acho que todo mundo que está começando, mesmo sozinho, precisa ter maturidade e paciência, mas em casal principalmente. Uhum. Então, o que ele falou, acho que resume muito essas 2 palavras e é isso. Então é isso. Você quer falar alguma coisa, Gabriel? Dar algum conselho rápido, assim? É isso aqui. Fala. Eu acho que eles já falaram tudo que eu falaria, que eu concordo. Ter maturidade, paciência. Também não se iludir achando que É verdade. vai ser tudo, Importante. vai ser fácil. Então, vai ter problema, vai ter dia que você não vai querer. Você não vai querer nem olhar na cara do... A vontade de desistir é quase É. sempre volta, Vai, né? exato, vai ter dia que você
Será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes dá vontade de vender tudo e ir embora. Mas não é sempre. Mas é isso. É persistir, é você também sempre se aprimorar, buscar conhecimento também. Porque também não adianta você só ficar reclamando. E, por exemplo, na nossa atual situação, a gente já está num estágio que a gente não precisa estar tanto mais na operação. Então, a gente encontra mais tempo para se aprimorar, para estudar mais. Até para, como o Pedro faz também, investir em outras coisas. Então, sempre buscar evoluir também. Isso. É muito importante. Conhecimento, evolução, né? Paciência, maturidade, compreensão, comunicação. Acho que esse Mas para quem está resumo. começando, eu diria que sempre encaixe um tempo, nem que seja 5, 10 minutos, para você aprender alguma coisa. Isso. É importante. Pelo menos assim, um tempo off. É. É sempre importante ter um tempinho. Não necessariamente sobre empresa, né? Sobre alguma Mas Qualquer coisa. aprenda, por exemplo. Você tá no língua TikTok, nova. em vez de você tá vendo besteira no TikTok, veja dicas de vendas, dicas de Isso. como falar melhor. Tudo agrega. Exato. Comece assim que com o tempo você vai aprimorando mais. Exatamente. Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Se você gostou desse episódio com Cíntia e Pedro e Gabriel, sigam as nossas redes sociais, continuem acompanhando também histórias inspiradoras que a gente vai trazer aqui de outros confeiteiros do Vale, para vocês conhecerem, saberem dos bastidores, né, dos desafios. Muita gente eu acho que nem imaginava os bastidores aí de vocês. E não esquece também de compartilhar com outros empreendedores, casais que estão nesse início ou já trabalham juntos também, para conhecer um pouquinho da história deles, da nossa história. E deixar o like. Deixa o like, Deixa deixa o o like. comentário do que você achou também. E é isso, até o próximo episódio. Valeu. Valeu.